Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um comentário, mais um estudo do Evangelho, do Mestre Jesus Nazaré. E antes de começarmos o estudo, vamos fazer uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus Nazaré. E o objetivo desse estudo é levar informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Então, o estudo que eu faço é sobre, nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Capítulo 11. Amar seu próximo como a si mesmo. Dizei-nos, pois, vossa opinião sobre isto. É-nos permitido pagar a tributo a César ou de não o pagar? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhe: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: De quem é esta imagem, esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhe respondeu: Dai, pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram sua resposta, e deixando, retiraram-se. São Mateus 22, 15, 22, São Marcos 12, 13, 17. Item 6. A questão proposta a Jesus era motivar por essa circunstância de que os judeus, tendo em horror o tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formaram para repelir o imposto, pagamento do tributo. Era, pois, para eles uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou de não pagar o tributo a César? Não teria nenhum sentido essa pergunta. Era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam incitar contra ele, seja a autoridade romana, seja os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, em lhes dizendo para restituírem a cada um o que lhe era devido. Vê a introdução ao artigo publicano. Item 7. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta, como todos os ensinos de Jesus. É um princípio geral resumido sobre uma forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz agir para com os outros como queríamos que os outros agissem para conosco. E ele condena todo prejuízo material e moral, levado ao trem, toda violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite aos seus. Se estende ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para os indivíduos. Então, vamos entender a narrativa do contexto desse texto. Então, a gente tem que entender quando Jesus era tentado, se ele falasse alguma coisa diferente, e esses fariseus iriam excitar a massa toda contra ele.
E ele faz essa colocação: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Nesse contexto, né, no meu entendimento, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que quando eu faço uma coisa, eu tenho que entender a origem daquela coisa, e de que forma que eu vou fazer aquilo. Né? Então, se duas pessoas vêm falar comigo, uma fala de um jeito e outra fala do outro, eu tenho que entender cada uma, né? Porque se eu interpretar as duas no mesmo contexto, eu vou ter problema, né? Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Outra coisa também, as pessoas às vezes acham um objeto, o dinheiro, né, em algum local, e ela sabe que é daquela pessoa, ela pega para ela e não entrega. Então, por isso, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que me pertence é meu, o que não me pertence não é meu. Né? Então, é nesse contexto que é colocado. Então, não tem mais nada para falar sobre o texto, né? Peço a permissão a Deus para dar por encerrar. Vou agora a prece final. Agradeço a Deus, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que foi atingido o meu objetivo, que era levar uma informação por uma irmã e irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Gratidão a irmão e irmão que me ouviram, né? Aleluia, amém.